Olá, pessoal! Hoje a nossa aula de leitura de hoje, eu vou falar um pouquinho sobre a biografia do autor Ricardo Azevedo, que é o autor deste livro Contos para Enganar a Morte, que eu já fiz até algumas leituras sobre ele. Mas hoje eu vou falar um pouquinho da vida dele e um pouquinho do livro também, tá? Então, o Ricardo Azevedo, ele é um escritor e ilustrador paulista. Ele nasceu no ano de 1949. Ele é autor de muitos livros para crianças e jovens também. Ele escreveu Um Homem no Sótão, A Casa do Meu Avô, Aula de Carnaval e Outros Poemas, 300 Parafusos a Menos, Livro dos Pontos de Vista, Armazém do Folclore, Histórias de Bobos, Bocós, Burraldos e Paspalhões e o Livro das Palavras, O Sábio ao Contrário e Contos de Enganar a Morte, que é este livro que eu estou apresentando para vocês hoje e que no decorrer da semana eu vou estar lendo algumas histórias para vocês. O Ricardo de Azevedo, ele é um autor que ele gostava muito de falar sobre o folclore, principalmente o folclore brasileiro, né? Muitas histórias antigas que eram contadas de pais para filhos, de avós para os netos, e as suas histórias, esses contos de enganar a morte, eles atraem muitos jovens e crianças também. Ele ganhou várias vezes, o Ricardo Azevedo, ele ganhou vários prêmios. Um dos prêmios foi o prêmio Jabuti com os livros, também 19 poemas desengonçados e a outra enciclopédia canina. Ele tem livros publicados em Portugal, no México, França e Holanda, e textos e coletâneas publicados na Costa Rica também. Ele é um autor que ele tem uma linguagem muito simples, de fácil entendimento, e eu acredito que vocês vão gostar muito das histórias dele por conta da sua linguagem, que é uma linguagem simples, uma linguagem bem popular mesmo. O Ricardo Azevedo, ele também foi bacharel em comunicação visual pela Faculdade de Artes Plásticas da Fundação Armando Álvares Penteado e doutor em letras pela Universidade de São Paulo. Ele é um autor com uma tese abençoada. Ele fez um estudo sobre o discurso popular, que foi publicado na EDUSP e ganhou o prêmio Jabuti, Teoria e Crítica Literária em 2014. Ele também é um pesquisador na área de cultura popular. Ele é um professor convidado em cursos de especialização e em arte de educação e literatura. E ele tem dado muitas palestras e escrito artigos que são publicados em livros e revistas. E são abordados também problemas do uso da literatura e da ficção na escola. Então, aqui está um pouquinho da história de Ricardo de Azevedo, e agora eu espero que vocês gostem dos seus contos. Então, amanhã eu vou ler um conto para vocês, em outros dias também eu vou ler outro conto, e depois deixar algumas atividades para que vocês compreendam a leitura. Espero que vocês gostem, que vocês leiam, que vocês escutem as gravações das leituras e participem. Uma boa noite a todos. Fiquem com Deus.